Bem-vindos ao Decisão Médica. Aqui a conversa é sobre decisões reais que mudam a carreira médica. Em cada episódio você vai ouvir histórias verdadeiras, erros assumidos e estratégias aplicadas no mundo real por médicos que decidiram assumir o comando da própria carreira. Se você entende que crescimento profissional começa com decisão, esse espaço é para você. E hoje a gente está aqui com a doutora Natália Jatene, médica endocrinologista, minha mentorada na Transformed, e que também, gente, olha a honra que eu tenho, foi minha chefe na residência, olha isso. Então, para mostrar que aqui esses mundos do cientificismo, do tecnicismo e do empreendedorismo se juntam, se mesclam e são tão necessários para transformar de fato a nossa carreira e o impacto que a gente tem na vida dos nossos pacientes, né, Nath? Muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado esse convite, por estar aqui num dia de semana, à noite, longe da sua família, para contribuir com o conhecimento empreendedor para tantos outros médicos raiz, éticos que estão por aí, às vezes perdidos ainda, né? Sim, eu que agradeço, Guilherme. Para mim é uma honra estar aqui, porque realmente esse último ano eu posso dizer, foi realmente transformador na minha carreira médica, né? Igual como você citou aí no começo, é para quem quer assumir o controle do seu consultório, da sua clínica, né? Deixar o amadorismo e partir para se tornar realmente um profissional dentro desse processo de gestão aí da própria carreira médica. Muito bom, Nath. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você, né? Como que era a Natália, né, de antes da Transformed, como que você se enxergava enquanto profissional, né? E as suas dificuldades naquela época, antes de começar o processo dentro da mentoria. Então, eu acho que a gente, né? Eu vim, por exemplo, de uma família de médicos. E com esse histórico, né, de uma família de médicos, vem muitas crenças junto a isso. Então, eu nunca tive a visão da medicina da forma empreendedora, de uma forma de gestão, como ela sempre deveria ser, né? Você tem um consultório médico, a clínica médica, ela tem que ser ali que é o seu trabalho, aquilo ali deveria ser sempre visto como um empreendimento. Então, como eu vinha com essa visão, eu acho que como vários colegas médicos, a gente vai tocando barco, né? Aparece paciente, escolhe qualquer secretária, né? Não tem aquela visão de que aquilo ali precisa funcionar e ser um sistema que vai se sustentar a curto, médio e longo prazo. Então, eu já vim assim num movimento, né? Hoje a gente tem a internet querendo fazer mudanças, né? Mudanças de gestão, de investir nessa parte de marketing, tudo, mas eu não tinha assim conhecimento suficiente para um método, uma forma como eu iria executar aquilo. Então, quando você me fez a proposta, antes eu compartilhava a secretária. Naquele ano eu já havia decidido que eu teria uma secretária só minha, mas ainda era tudo dentro assim, de um amadorismo, eu não sabia fazer essas escolhas, eu não sabia por onde começar. E aí quando você me apresentou a Transformed, eu falei, é disso que eu preciso, porque eu preciso colocar, ter um método certo, com etapas de como ser feito, para tornar esse consultório algo que seja rentável e que, principalmente, assim, ofereça para o meu paciente aquilo que eu sei que eu posso oferecer dentro da parte técnica. Mas se isso não tiver uma gestão adequada, eu vou acabar, entrando num ciclo vicioso, onde eu vou ficar sempre dependente de alguém me indicar ou de alguém me ver ali na internet e sem processos, né? Porque a gente precisa, para tudo, ter processos, que é o que a gente adquire muito de conhecimento na sua mentoria. Muito bom, Nath. E assim, eu imagino que você já percebia que algumas coisas funcionavam, né? Afinal de contas, você já tinha uma estrada aí de endocrinologia, mas o que definitivamente não funcionava? E que você, ou às vezes você estava procrastinando, adiando a decisão de mudar, ou realmente
vamos dar mais um tempo, ver se isso aqui realmente não funciona, né? Vamos dar mais um tempinho pro azar aí. Como que você enxerga, né, isso antes, assim, o que funcionava e o que definitivamente não funcionava e que você precisou mudar? É igual eu tô falando, né? Às vezes a gente tinha a clínica ali ia tocando aquilo de forma extremamente amadora, entendeu? Sem processos estabelecidos. Então, por exemplo, desde ali do processo de agendamento, né? O paciente entrava em contato pelo WhatsApp, não tinha uma forma estabelecida de como eu vou conversar, dar aquele primeiro atendimento, até o processo do agendamento e até ele comparecer na consulta e um pós-consulta. Então, ficava tudo ali, sem processos definidos, do jeito que a secretária às vezes achava que ela tinha que fazer ou do jeito que eu pensava ser o correto. Então, assim, tudo funcionava de forma bem amadora, até a forma de pagamento, que muitas vezes oferecia só uma solução ali, não tinha mais opções para o paciente pagar. Era sempre o esquema, né, de consultas avulsas e depois aquele paciente sumia ali no retorno ou nas próximas consultas. Então, eu não conhecia, por exemplo, os números do meu consultório, não sabia qual que era meu número de primeiras consultas, a minha taxa de recorrência dos pacientes. Então, assim, acho que não conhecia os números, às vezes nem os números financeiros, né? Tipo assim, qual era o valor da minha hora, quanto que a clínica estava ali gastando por hora, tudo isso. E aí, quando você entra ali na Transformed, você já leva aquele choque inicial, que é, gente, eu preciso organizar, eu preciso conhecer o básico do meu consultório, porque muitas vezes você conhece tudo do seu paciente, né? Igual a gente falar do meu paciente, eu sei quanto que está a glicemia, glicado, colesterol, eu vou saber seguir toda uma diretriz ali para tratá-lo da melhor forma. Mas do meu próprio consultório, eu não sei números nenhum, ou seja, eu sou um gestor de pacientes, mas um gestor do meu consultório totalmente a desejar. Então, aí a gente já leva aquele choque que a gente precisa também se atentar para isso, porque senão você não consegue desempenhar o seu trabalho médico de forma adequada e sustentável a longo prazo. E é incrível, Nath, que você falou aí, a gente é um gestor de pacientes e às vezes a gente está até deixando de gerir bem os nossos próprios pacientes, porque eu imagino que você hoje tenha mais clareza disso, né, com os conhecimentos que a gente adquire nesse novo universo, né, tendo contato com empresários, tendo acesso a conteúdo teórico mesmo, né, que existe uma base teórica para tudo que a gente faz, mas existe também muita experiência de grandes pessoas, né, que com isso a gente consegue liderar melhor o nosso paciente em direção ao cuidado da saúde dele, né? Como que você observa essa sua capacidade hoje, né? Diferente, talvez, do que era antes da mentoria. Você vê um progresso nesse sentido? Com certeza, porque eu acho assim, o conhecimento, todas as áreas de conhecimento, né? Por exemplo, muitas das coisas que são ensinadas ali na mentoria, tem coisas ali que eu sei que vieram de conhecimentos muito antigos, né? Eu falo assim, tem muito ali como eu gosto dessa parte filosófica, você vê coisa até do estoicismo ali, né? De você ser responsável, de você fazer aquilo que você pode controlar. E a gente pode usar esses conhecimentos em todas as áreas. Então, quando eu estou cuidando do meu paciente, eu passar para ele também esse senso de responsabilidade sobre os cuidados dele, sobre a sua própria saúde, que ele também pode fazer a gestão da sua própria saúde. Então, eu também sou uma líder dentro desse processo. Isso eu aprendi muito ali com a mentoria, porque essa liderança ela precisa estar ali em todas as áreas da sua vida, né? Como a gente fala, a gente precisa ser o protagonista de tudo. Da mesma forma que eu preciso ser protagonista dentro do meu consultório, eu vou ter que ser protagonista em todas as áreas da minha vida. E a gente, às vezes, tendo essa imagem, muitas vezes a gente já consegue passar isso para o paciente, essa confiança, né? Esse conhecimento de que nós estamos ali numa parceria, que eu estou ali para dar todo o apoio e ter o conhecimento técnico, humano daquilo ali, mas que ele também precisa assumir as suas responsabilidades no seu cuidado com a saúde. Que ele é parte ativa disso, né? Exatamente. E, Nath, o que você estava quase que normalizando na sua rotina antes? Porque eu escutei muito isso, né? Não, você vai terminar sua residência, você vai começar a atender plano, aí você vai encher sua agenda de plano, aí depois de uns 2 anos, você vai começar talvez a pensar em poder migrar para o particular, né?
Mas você precisa fazer seu nome, né? Então é normalizado, né? Então é já uma condição sine qua non. Você terminou a residência médica, você vai para os planos de saúde. Uhum. Você percebia que, eu sei que você já estava numa realidade diferente do plano de saúde quando você entrou na mentoria, mas estou trazendo uma metáfora, um paralelo para você pensar. Tinha alguma situação da sua rotina antes da mentoria que você vinha tentando normalizar, mas que você chegou num ponto e você falou, cara, não dá mais. Tipo assim, eu realmente preciso mudar. Sim. Tiveram várias coisas assim, nesse processo, né? Continuam tendo frequentemente. Mas eu acho que um grande ponto é isso que você falou, Guilherme, assim, a gente normaliza, muitas vezes, essa subvalorização nossa, né? Então, desde sair ali da residência médica e aceitar, se sujeitar a condições que outros impõem, seja um plano de saúde, seja uma clínica popular, seja qualquer coisa dessa forma, tanto da forma que você deve atender, quanto do tempo que você deve atender, quanto ali, às vezes, do que você vai ganhar e aquela clínica, aquele plano vai reter. Até, por exemplo, eu que já estava ali no particular, até de eu conseguir precificar a minha consulta e passar esse valor para o meu paciente. Então, um dos principais pontos que eu consegui, eu acredito que é o quê? É transmitir o meu valor, assim, o valor do meu atendimento, assim, sem titubear, tipo, quando era pedir desconto, entendeu? Saber me posicionar quanto a isso. A cada tempo, né? Agora a gente já está fazendo esse movimento dos aumentos de valores. E, assim, o fato, assim, também de organização da agenda, de fazer a secretária entender, às vezes, a importância de um pagamento antecipado, que eram coisas que muitas vezes geravam vacância na minha agenda, até pelo processo também de confirmação de consultas que não era adequado, mas que a gente, às vezes, normalizava isso daí. Esse mês está pior por causa disso. Muitas vezes a gente fica dando aquelas desculpas. Então, a gente tenta normalizar situações por crenças que a gente tem, mas que quando você determina processos, você vê que você fica menos suscetível a essas mudanças, né, que acontecem, essa sazonalidade, né? A economia e a todos esses fatores que, às vezes, nós, como médicos, né, queremos atrelar ali a uma queda ali no número de atendimentos, procedimentos, essas questões. Ou seja, a gente fica menos refém, na verdade, né, de tudo que estiver acontecendo, né, seja na política, na economia, no ambiente em que você está, né? Na verdade, é o que você falou do protagonismo. Como é importante isso para a gente construir algo que seja mais previsível, né? E você tinha tido a oportunidade de entrar para uma mentoria antes, né? E o que no momento em que eu te apresentei o projeto te fez realmente tomar essa decisão, né? Qual foi o fator determinante para isso? E que medo ou objeção, às vezes, você tinha e que você conseguiu vencer tomando essa decisão também, né? Sim, então. Eu estava ali no momento, Guilherme, quando a gente conversou, que eu acho que eu estava mais pronta para fazer uma mudança. Eu tenho 2 crianças, né? Um que agora está com 4, outra com 5. E meu tempo cada vez é precioso, mais precioso, e um determinante foi: eu preciso fazer o meu trabalho, que é minha profissão, que eu adoro, não ficar uma coisa extremamente, para mim, exaustiva, que seja também algo rentável, que traga o resultado para o meu paciente que eu quero, que eu consiga atendê-lo com qualidade, com dedicação, e com um tempo de dedicação, tanto para o trabalho quanto para a minha família, que vão fazer eu me sentir bem, confortável e satisfeita. E naquele momento não estava assim, porque eu percebia que às vezes eu estava no consultório por essa falta de processos, de coisas estabelecidas, de entender aquilo ali como negócio. Às vezes eu chegava lá, ia passar a hora, tal paciente faltou, desmarcou de última hora,
ou o paciente não veio, né? Porque fica aquela questão, aquela desorganização, que muitas vezes a gente fica ali à mercê do que pode ou não acontecer, a gente não assume o controle. E eu já estava sentindo isso. Então, até financeiramente, eu via que, às vezes, a gente começa a ver que o consultório, não está rentável como deve ser, e meu tempo é precioso. Então, quando você conversou comigo e me mostrou que, olha, a gente pode fazer dessa forma, existe um método, são processos que a gente precisa aplicar para que funcione, já funcionou comigo e tal. Aí eu falei, não, eu preciso fazer esse movimento, porque do jeito que tá, não dá, não vai ter sustentabilidade a médio e longo prazo, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero ter que marcar 20 pacientes num período, que eu já não fazia isso, né? Mas se a gente for pensar em termos de plano de saúde, ou mesmo de uma consulta, às vezes com um valor inferior e tal, que às vezes você não consegue prestar aquela qualidade de atendimento, você começa a pensar que só assim para um consultório médico funcionar. E minha principal objeção era essa questão, às vezes, será que eu vou ter tempo para me dedicar à mentoria, né? Porque tem 2 crianças, tem as coisas que a gente tem que fazer em casa, estudar e tal. Eu já ia te perguntar isso, mas com 2 meninos, vamos esperar esse menino crescer, né? Deixa pra depois. Mas é justamente o contrário, entendeu? A gente precisa fazer agora para futuramente eu conseguir colher os frutos disso também, e já colhendo os frutos, para que o processo, quando eles estiverem maiores, e que a gente às vezes pensa, menino maior não precisa de tanta dedicação, muitas vezes é o contrário. Quem é mãe sabe. Então, eu falei, não, é agora, porque esse negócio de a gente ficar deixando as coisas para depois, é igual a gente fala para os pacientes, né? Vou deixar para depois, procrastinando. Isso não funciona, entendeu? Você está adiando uma questão que você sabe que você vai ter que resolver ali para frente, como eu fiz. No primeiro processo de mentoria que me foi informado, eu estava fazendo uma outra pós-graduação e aí eu adiei. Mas eu já tinha em mente ali que em algum momento eu ia precisar ser protagonista e fazer essa mudança ali na minha gestão da clínica, do consultório. E olha o tanto de tabus que você quebrou, né, Nath? Porque vim de uma família que é de todo mundo de médicos e mais conservadores, não estou falando que uma coisa é melhor ou outra coisa, uma coisa é melhor e outra é pior, são escolhas e momentos diferentes também da história da medicina, né? Sim. Mas você já chegou, de fato, muito mais pronta, assim, com uma mentalidade mais desenvolvida até. Tinha muito que ganhar nesse sentido, mas mais aberta para isso. Hoje eu vejo, conversando com médicos todos os dias, como muita gente tem preconceito em relação a essa palavra, né, mentoria. Às vezes a gente nem pode falar mentoria para a pessoa, que a pessoa já cria uma barreira ali, ativa a área da proteção ali, da defesa, né, no sistema nervoso central. Sim. A gente tem que falar projeto, né, porque senão a pessoa acha que é picaretagem, né. Como foi isso para você, assim, já naturalizar um pouco essa palavra? Em que momento você... Não sei se você lembra disso, se houve um momento em que você realmente passou a entender, não, isso aqui pode ser sim uma coisa boa, né? Não é só alguém que quer aproveitar de mim ou aproveitar da minha vulnerabilidade, por exemplo, para ganhar dinheiro, que é bem diferente do que a gente propõe aqui, né? Sim, exatamente. Assim, eu acho que o principal, assim, é porque, assim, algumas coisas vão se banalizando, né? Como palavras. E, infelizmente mesmo, a gente sabe que sempre vão ter pessoas que vão fazer o mal, não vão ser bons em alguma área, né? Mas eu acho que eu nunca tive preconceito com a palavra mentoria. Na verdade, eu acho que você ter um mentor na sua vida é fundamental, entendeu? Assim, acho que, igual eu tô falando, né? Isso vem assim, sempre existiram discípulos, né? As palavras às vezes vão mudando, né? Mas os conceitos não. Mas eu acho que o ideal e o que me chamou ali é por quê? Porque eu conheci você, isso é o primeiro ponto. Então, eu sabia quem era o Guilherme, eu já o conhecia ali mesmo, igual você falou, como residente, uma pessoa dedicada, séria. Então, disso daí já partiu boa parte da confiança. E eu acho que o segundo ponto é porque, assim,
quem estava conversando comigo não era uma pessoa que não tinha, como diz, a pele no jogo, entendeu? E isso faz um diferencial também. Porque eu sabia que você era da minha área, você tem a experiência de consultório. Porque eu acho que quando a pessoa vive aquilo diariamente, é muito diferente da pessoa que fala sem ter a vivência prática. Então, assim, a gente sempre tem receio, né, de saber o que vai ser entregue ali durante esse processo, durante essa mentoria. Mas eu acho que mentorar, essa palavra, é guiar. É quem já fez um processo ali de um passo a passo, que viu que funciona e que pode te ajudar. Então, assim, o que eu tenho para falar, assim, chega... Igual eu falo para alguns pacientes, sabe? Esquece um pouco, livra um pouco dessas amarras de preconceitos que você pode ter e encara isso como um processo, ou um projeto, a palavra que você quiser, mas o que vai depender ali é da sua execução, né? É do que você vai fazer, do que você está aprendendo, porque a teoria sem a prática não tem valor nenhum. Sim. E se você tivesse adiado essa decisão por 1 ano, o que você acha que teria acontecido? Ia estar na mesma hoje aí, nadando, morrendo na praia. E frustrada. E frustrada, entendeu? E às vezes até assim... Porque na época eu lembro que eu estava até desanimada com a questão de consultório, tudo, porque eu não via um negócio andar, mas assim... Era a secretária que eu compartilhava, que não tinha processo com ela, não tinha determinado como que vai ser o primeiro atendimento, como que não tinha liderança com ela também. Não tinha liderança nenhuma, entendeu? Era a forma que muitas vezes a gente viu ali nossos chefes dentro conduzirem o seu próprio consultório, porque antigamente o médico às vezes ficava sentado ali e aparecia o paciente, né? Mas os tempos mudam, a medicina muda, o mercado muda, tudo muda. E o médico, você pode ver que ele é sempre resistente a mudanças. E isso eu acho que é da nossa classe, assim. Eu percebo isso, né? Um perfil, porque a gente nunca teve esse perfil de ter que ir atrás, né? Antes, aparecia o plantão, de ser ativo, né? De ser ativo nesse processo, né? O médico fica até se sentindo... Ai, nossa, eu vou ter que... você vai ter que descer ali daquele pedestal que você pensa que você tá e vai ter que fazer busca ativa e vai ter que ser um líder de um processo, entendeu? Vai ter que arregaçar as mangas e não vai ficar só na parte técnica. Você vai ter que ir pro comercial, você vai ter que ir pra parte econômica e assim, é muita coisa, muitas vezes mesmo, né? Pra gente aprender. Sim. Mas não adianta, porque... Você pode até tentar fugir disso, mas aí você também não vai progredir. É isso aí. Ou você vai ficar acomodado ali onde você está, do jeito que você está, sempre na mesma. E isso, por exemplo, eu tive experiência com meu pai dentro ali da medicina, né? Que nunca, por exemplo, teve ligada a nenhum serviço público. E a minha mãe também nessa parte de consultório, a gente acaba vendo assim, as experiências, o que a gente vê que funciona e que não funciona. Muito bom. O que fez você, inclusive nesse processo da mentoria, você está completando 1 ano agora de mentoria, querer continuar no projeto, porque eu imagino que 1 ano é muita coisa, muitas situações podem ter acontecido, e de fato aconteceram, algumas você compartilhou comigo. O que te fez continuar no projeto e às vezes não desistir disso, né? Uhum. Porque para o ser humano, de uma forma geral, quando a gente lida com situações difíceis e desafiadoras, é muito mais fácil ele desistir do que ele persistir e lidar com mais medo, com mais insegurança, ter que ter coragem, correr um pouco mais de risco. Como que você geriu todas essas emoções aí ao longo desse 1 ano? Então, o que me faz querer continuar primeiro os resultados, né? Porque isso é inegável, não é assim só resultado financeiro, não. Eu acho que assim, a questão do ambiente, dos colegas, a mudança de mentalidade que a gente faz, entendeu? A gente entender que não dá em nada mais, eu acho que cabe amadorismo, né? Muito menos num consultório, numa clínica médica. Então, acho assim, contato com os colegas, né? O networking que a gente faz ali entre as áreas, aquele compartilhamento de ideias.
você vê o resultado dos seus colegas, você vê que o processo ali dá certo, entendeu? Então, acho que isso é o que faz a gente constantemente querer ficar. Então, isso gera uma motivação diária, né? Você está entre pessoas, entre colegas seus que estão querendo melhorar, que pensam igual, que estão em busca de mudança. Então, acho que todos que estão ali são idealistas. Eu acho que a mentoria atrai esse perfil de pessoas, que são aqueles que não aceitam como as coisas estão, né? Que tem esse ímpeto de mudar e tem esse idealismo. E a gente passa, assim, por diversas emoções, né? A gente aprende lá dos planos de acompanhamento, das vendas, então a gente lida com as frustrações dos nãos, às vezes com uma equipe que não está compatível com o que você quer, e com você ter que liderar e ver qual que é aquele perfil e trabalhar isso. Então, aquelas reuniões e às vezes você quer perder a paciência, mas você sabe que você precisa gerir o processo. Então, assim, às vezes você passa, igual eu falei, por frustrações. Esse mês não foi como eu quis, mas aí você vai lá, pega um fôlego nos kickoffs de mentalidade, aí já te dá um outro gás para você continuar. E é assim, mas eu acho que o principal motivador é você ter esse pensamento assim, inconformista. Se você está muito confortável, igual você disse, se você está muito confortável, tem alguma coisa errada. Então, vamos ali que a gente sempre pode melhorar, sempre pode mudar. E é isso. Muito bom. Essa questão do desconforto, do crescimento é tão verdadeira, né, Nath? Pode até parecer ser mais do mesmo, mas... Na verdade, para crescer, a gente precisa se colocar em situações de desconforto e situações desafiadoras. E essa questão de não estar conformado não necessariamente quer dizer que a gente nunca vai chegar no nosso objetivo, mas que o mundo capitalista exige isso da gente, né? Então, assim, se você... Eu acho que não tem quem não diga que o poder de compra nosso diminuiu absurdamente. E aí, você vai ficar lá no CLT, no concurso público, que não tem correções monetárias de acordo com a inflação, por exemplo, entendeu? Que não, talvez te valorize como você poderia, né? Então, é muito disso também que a gente conversa aqui, né? Você estar sempre em movimento é também você acompanhar o movimento do mundo inteiro, praticamente, né? Pelo menos do mundo capitalista que a gente vive. Sim. E ao mesmo tempo se colocar em situações desafiadoras e ter a humildade de que você também pode sempre aprender uma habilidade nova, né? Que aqui a gente vai mostrando isso para vocês, né? Eu não sou uma pessoa que sei tudo, estou em outras mentorias buscando esse conhecimento, venho trazer isso para vocês, ajudo vocês a montarem os planos de acompanhamento de vocês, liderarem seus pacientes, quem sabe montar as próprias mentorias. E é uma escadinha de conhecimento que vai sendo repassado. E esse compartilhar talvez seja o mais gratificante para mim, porque eu percebo como isso toca e gera resultados em vocês, né? E aí eu quero saber de você, em termos de mentalidade, qual foi a principal mudança nesse 1 ano de mentoria? Eu acho que a principal mudança é a autorresponsabilidade que a gente aprende. A gente aprende que os resultados dependem da gente. E não é só o resultado, igual eu falei, financeiro. É o resultado do que você consegue promover de mudança do seu paciente, da sua secretária, de todo mundo que está ali no ambiente com você, entendeu? E igual você mencionou, Gui, ali às vezes ficar no CLT, ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, será que ali eu estou oferecendo o meu melhor? Entendeu? Então, eu acho assim, que você querer fazer mudança, você querer melhorar, não é só uma visão dessa parte financeira. Eu acho que é assim, todo um sistema que muitas vezes faz com que a gente, como médico, às vezes como profissional, fica só pensando uma coisa dentro da caixa. Então, eu acho que a mentoria, ela abre a mente para a gente começar a pensar também fora da caixa, entendeu? Da medicina. A gente ter visão de pessoas que estão, às vezes, em outro patamar do mundo do empreendedorismo, do negócio, das vendas, do marketing, assim, e de tudo, e até dessa parte
de mentalidade mesmo. E muitas vezes essa mentalidade não é uma coisa assim tão nova, se a gente for ver. É coisa que às vezes existe lá desde a Grécia, Roma, de grandes pensadores, entendeu? E isso aplicado o quê? Para a nossa realidade. Então, acho assim, que a mentoria, ela trouxe isso para mim, trouxe esse senso de autorresponsabilidade e de que a gente sempre pode melhorar em algo, evoluir em algo na nossa vida. Assim. A gente tem que estar nessa constante mudança. Né? A gente fala assim, quando uma árvore parou de dar fruto, é porque ela morreu. Eu acredito que o ser humano também. Se a gente não pode, se a gente acha que chegou num nível que a gente não tem mais nada a aprender, a gente não podia estar vivo, então está errado. A gente pode estar em constante aprendizado, deve estar em constante aprendizado. E aí, não desenvolver a obesidade mental, né? Botar em prática. Exatamente. O conhecimento sem a prática, acho que isso é uma frase até de um estoico, não sei se Marco Aurélio ou algum deles, não tem valor. Se você não aplica aquilo que você pensa, que você aprende, o valor perde todo ali. Então, tem que pôr na prática, certamente. Teve algo que você aprendeu que você teve dificuldade de colocar em prática? Que você demorou um pouco mais para começar a colocar em prática? Sim. Essa dificuldade de liderança ali, com secretária, com de eu saber, assim, aonde eu preciso atuar como uma líder para ditar ali como que vai ser o funcionamento do meu consultório. Então, essa era uma dificuldade que eu ainda tenho, que eu tenho que trabalhar todo dia para saber como que vai ser a melhor forma de eu liderar de uma forma que eu não seja autoritária e que eu engaje quem está comigo ali na mudança. Muito bom. Essa, para mim, é a parte mais difícil, porque eu sempre fui assim, eu mesma fazer as coisas. Eu mesmo centralizar tudo. Então, essa parte de delegar e ter essa autoridade para passar para quem está trabalhando comigo é o meu constante trabalho aí. E aí que tem uma diferença tênue, né? Uma linha tênue entre ser chefe e ser líder, né? Porque é o que eu sempre falo para vocês, a gente tem talvez a tendência cultural e até pela nossa profissão, porque o médico, né, sempre é numa equipe, é a pessoa mais importante, é o que dá a ordem, é o que determina, sei lá, na reanimação cardiopulmonar, quem que define tudo? É o médico. Mesmo que às vezes esteja uma conduta meio errada, às vezes o povo tem até medo de questionar, tanto que ainda tem erro nesse sentido. Mas é muito diferente liderar, né? Porque liderar é inspirar, liderar é ser exemplo, liderar é compartilhar, liderar é ter empatia, é entender a outra pessoa, porque ela também é um ser humano. E às vezes a gente tá voraz pelo resultado, né? A gente falou hoje de mentalidade caçadora, né? Carnívora, de querer resultado, de ir em busca. Mas a culpa às vezes não é nossa mesmo, mas a responsabilidade, que é o que você falou, é sempre nossa, porque às vezes a gente não está liderando esse liderado da forma que deveria. A gente está sendo o chefe chato. A gente não está sendo o parceiro da pessoa, né? Então, isso fez muita diferença para mim, e não é por acaso que eu falo tanto disso para vocês, né? Sim. E é algo construído, né? Não é imediato. Ah, tá, mudei, plim, né? Aí a pessoa também muda. Não, é uma coisa que ela tem que ir vendo que você faz diferente. E como que ela vê que você faz diferente? Ela vê você fazendo com o seu paciente, por exemplo. Isso. Ela vê você fazendo muito bem algo que você ensina para ela. Então, é o exemplo, né? E às vezes a gente não dá a devida importância para isso, né? A gente esquece, não, eu tô aqui dentro do meu consultório, ninguém tá vendo. Mas você está comunicando com a secretária o tempo inteiro, ela sabe o que você faz, ela sabe se você vende ou não, como você vende ou não, porque quando o paciente sai lá de fora, ele fala para ela. Sim. Né? Exatamente. Então, isso é muito legal. E o que... Ai, peraí. Perdi. E assim, tem uma coisa que eu vejo na internet demais, que é a fórmula mágica, né? Então tem muitas mentorias ou
consultorias que prometem, né, um aumento X de faturamento em tanto tempo. Cara, a gente quer isso, óbvio, também, né? Mas não é... Isso vai depender muito de cada pessoa, né? Do grau de comprometimento de cada um, de disciplina de cada um. Quando você parou de buscar, talvez, uma estratégia mágica, se é que você buscou uma estratégia perfeita, e começou, de fato, a agir e colocar as pequenas coisas, fazer o ordinário todo dia, né? Sim. Em algum momento você imaginava que, sei lá, tem uma coisa que eu vou fazer que vai mudar completamente. E aí você se deu conta, talvez, até entrando na Transformed, isso se reafirmou, que não, era fazer o simples bem feito todos os dias, mas é incrível como nem o simples às vezes a gente sabe fazer, né? Exatamente. Então, Guilherme, isso aí a gente vê demais, né, em propagandas. Não sei, coloque não sei quantos pacientes na sua agenda, né? Essas promessas de número de pacientes. Até antes da mentoria, eu tinha olhado isso, entendeu? Com essas questões. Porque às vezes é uma estratégia mágica de você colocar um anúncio no Google ou de você fazer um patrocinado em algum lugar, né? E vem aquilo como se fosse uma promessa que só aquilo já ia resolver, né? E a gente sabe que não é assim, porque tudo isso precisa estar alinhado. Então, e é isso que a mentoria traz. Não adianta você fazer uma propaganda e gastar X num marketing se aquele paciente, por exemplo, não te conhece, se o perfil dele não está alinhado. Então, às vezes, você vai gastar um monte em marketing sem que esse paciente seja seu perfil, sem que isso se converta em agendamentos. Então, acho que a mentoria ela traz esse conhecimento, desse passo a passo, desse esforço diário, para que você não fique dependente de uma estratégia única, entendeu? Para que você seja, né, o que a gente estava falando, o caçador, o que vai atrás, o que vai gerar resultados dentro do seu consultório, para que esse fluxo de pessoas, de pacientes, se torne um processo ativo, tanto o seu como da sua secretária, como o dos seus pacientes, que tem resultado. Então, assim, eu acho que a virada de chave que eu fiz foi por ter o quê? Eu já tinha ali 8, 9 anos de endocrinologia e de consultório particular, e aí e de ler também, de ir atrás dessas coisas da internet, né, essas coisas que são muito divulgadas, e de ver que não tem uma solução mágica, né? Igual o nosso paciente que está em tratamento de excesso de peso e obesidade. Não vai ter o medicamento mágico, a dieta mágica, não tem solução mágica. É tudo um processo e o que vence é a disciplina, a constância, a perseverança, a liderança, acredito, como em qualquer área aí, profissional, qualquer área da nossa vida. E a mentoria dá essas ferramentas, né? Eu tive muita dificuldade com organização, como eu falei, e a mentoria facilita demais, porque ferramentas de WhatsApp, ferramentas de agendamento, ferramentas de gestão, planilhas financeiras. Então, mostra o caminho, as ferramentas e como a gente vai utilizar tudo aquilo para conseguir deixar os processos bem estabelecidos. No seu ranking de ferramentas, qual foi a mais importante para você? WozSpeed. Ó, o merchan, cadê o pessoal do WozSpeed para dar... É, isso aí. O nosso... Guilherme é um grande propagador, ele amara dessa ferramenta, mas assim, que é excelente, que é maravilhosa em termos ali de agilidade, porque hoje tudo funciona aí, não adianta com o WhatsApp. O WozSpeed é uma ferramenta de CRM, né, que a gente gosta bastante. E que traz, na verdade, uma facilidade a um preço extremamente acessível, né, para a secretária e até mesmo para o profissional. Ela não é completa, né, em todos os sentidos, mas ela ajuda muito, né, e a Mara, que é uma pessoa do secretariado remoto aí, que está gigante já, fez muitas pesquisas até então, né, e realmente das ferramentas que a gente testou foi a que ganhou mesmo ali. Agora, você tem a questão, já me falou, na verdade, que tem essa dificuldade da gestão, né? E
do planejamento, às vezes, né? Que você é muito executora, a fazedora boa, mas... planejamento. Mas, assim, querendo ou não, eu imagino que em um ano algo nesse sentido tenha melhorado. Porque você conquistou muitos bons resultados, a gente vai falar um pouco disso mais para o final. O que você acha que mudou nesse sentido do planejamento, da gestão? Por mais que seja desafiador ainda, o que você acha que melhorou, pelo menos, né? Melhorou muito, Guilherme, porque o que acontece? Quando eu entrei, principalmente, eu sempre tive dificuldade, igual eu falei, com planilhas, com gestão, e eu tenho um sistema de prontuário que é extremamente eficiente nisso, e eu usava pouco. Então, o primeiro ponto foi você já me alertar que eu precisava usar aquelas ferramentas, tipo de fluxo de caixa, de eu saber os números do meu consultório. Planilha de leads. Planilha de leads, exatamente. E assim, é lógico que a gente não vai conseguir executar tudo ao mesmo tempo. Essa ainda é uma dificuldade minha. Igual eu falei, agora que eu já estou começando a deixar um dia separado para eu conseguir fazer isso. Mas assim, eu do ponto de vista financeiro era extremamente bagunçada. Então assim, recebia no CPF, recebia CNPJ. Então assim, depois da mentoria, esse ano, igual eu falei, esse ano eu já fiz esse movimento de organizar. Então, agora, começou já 2026, tudo já organizado em termos dessa parte financeira, porque esse é outro ponto. Acho que essa eu não sei, lógico, hoje os médicos têm melhorado, mas a gente não vem também com essa formação sobre a parte fiscal, que é uma parte lá da mentoria, que a gente tem essas aulas, né, ali que a gente aprende, que a gente precisa também cuidar dessa parte, né? Isso é para qualquer profissional. Então, eu acho que nesse termo eu já melhorei demais. E o outro é de ter metas semanais, igual a gente estabelece ali, de ter esse planejamento. Então, para essa semana eu preciso fazer isso, para esse mês eu quero ter esse resultado. Então, assim, ter as metas de curto, de médio, de longo prazo e fazer toda essa organização, esse planejamento financeiro para, igual eu falei, sair também do amadorismo nessa parte de gestão financeira de um consultório médico, que ali é o nosso ganha-pão, é onde a gente tem que também pensar como empresa, em ter um que a gente vai ganhar e o que a gente vai reinvestir. Então, tudo isso. E o que é legal dessa questão da gestão e das metas é que a gente fica menos refém, mais uma vez, né? Do que vai acontecer naquele mês. Porque a gente vai atrás, né? Se você tem meta semanal e você pelo menos busca batê-las, quer dizer que provavelmente o resultado programado para o mês vai acontecer. Porque você vai fazer acontecer, né? Exatamente. Então, assim, eu uso muito esse termo, porque eu também aprendo com o meu mentor, né? De que se eu morrer, eu vou morrer atirando, né? Vou morrer tentando atingir a minha meta. E quando você tem essa meta, ela tem que ser uma meta, obviamente, factível, mas minimamente desafiadora, para justamente te colocar em movimento, né? Te colocar em progresso, né? Sempre. Sim. E eu imagino que antes você talvez tivesse dificuldade de fazer algumas coisas que hoje talvez sejam mais habituais para você. Você lembra de uma ou duas coisas, ou se quiser falar mais também, fica à vontade, que antes eram para você, meu Deus do céu, tem que fazer isso, e hoje não, faz parte da rotina. Por exemplo, reuniões com a secretária. Hoje já fazem parte da rotina. Essa questão das metas, que eu também faço com a minha secretária, as metas semanais. E estabelecer essa bonificação. Hoje, por exemplo, isso já é uma rotina. Outra dificuldade que eu tinha bastante também, de apresentar meu plano de acompanhamento para os pacientes que eu acho que são o perfil que vão se beneficiar daquilo. Hoje já faço isso de uma forma mais fácil. E a de me posicionar quanto, por exemplo, as regras, coisas simples, as regras do meu consultório. Então, assim, o retorno eu dou até 30 dias. Ele precisa acontecer nesse período e, às vezes, antes eu tinha dificuldade em estabelecer esses limites,
entendeu? Do que eu vou permitir, do que eu não vou permitir que aconteça ali dentro da gestão. Eu acho que essas coisas também fazem parte. Que tipo de comportamento é aceitável por parte do paciente ou não. É igual um dia você falou de saber demitir. Isso aconteceu esses dias com o paciente, por exemplo, foi desrespeitoso ali desde o primeiro atendimento com a secretária. Então, assim, essas pequenas coisas, até coisas maiores, igual eu falei dessa parte de planejamento financeiro e de gestão, até de tudo ali como funciona dentro do consultório. Dessas pequenas coisas, até saber definir quem vai ser o paciente, que é o perfil para estar dentro ali do meu atendimento e quem não vai ser também esse perfil dessa pessoa. Então, assim, acho que a mentoria ela é bem ampla nesse aspecto, porque não fica só na gente, uma gestão financeira, aquela coisa técnica. Não, acho que essa parte toda da parte pessoal, ela também traz esse tipo de ensinamento, né? Que Sim. são estão até naqueles princípios que você fala da venda, de tudo, né? De mentalidade, de achar quem está alinhado com a própria questão do marketing. Então, acho que tudo ali conversa, né? Sim. Financeiro, tudo, todas as áreas acabam conversando para a gente definir ali, achar igual eu falo, o Ikigai. Qual que é o nosso propósito ali, né? Dentro, o equilíbrio, e para isso você vai precisar ali, todo mundo que convive ali dentro da sua clínica precisa estar com esse alinhamento de perfil e de ideias. Valores, cultura, princípios. Exato. E é engraçado que a gente passa a ficar mais tranquilo de que a gente não vai agradar todo mundo. Isso. De que a gente não vai ser o melhor profissional para todo mundo, porque realmente não é todo mundo que vai se identificar com a gente e tá tudo bem. Uhum. Tem paciente para todo mundo. Isso. Chega de mentalidade de escassez, né? Exatamente. Aqui a gente é abundante na mentalidade e a gente sabe que tem muita gente precisando de cuidado sério e é o que a gente propõe aqui. Exatamente. E isso muda muito, né? Porque a gente fica menos aquela coisa de competição. Mas o outro cobra tanto. Não, mas na minha cidade é assim. Mas tem tantos habitantes. Aqui ninguém faz isso. Cara, é tão bom se libertar disso, né? Eu converso com muitas pessoas do interior. A gente tem mentorados do interior aqui que estão indo super bem. Que às vezes se limitam em termos de resultado ou de progresso. Porque, mas aqui ninguém faz isso. Falei, então você vai ser o primeiro. Isso. Sempre tem o primeiro, né? Sempre tem. Vai ser o pioneiro, né? No movimento, a pioneira. Mas você, Nath, aqui a gente, assim, uma das que eu acho que é um dos principais trunfos, talvez, da mentoria, e eu acho que de todas as mentorias sérias, é ajudar os médicos a criarem produtos, né? Porque a gente tem essa a prática de que o produto ele é muito mais transformador para o paciente e, ao mesmo tempo, nos proporciona uma valorização muito maior. Sim. Do nosso tempo, do nosso conhecimento, do impacto que a gente tem na vida do paciente, da nossa disponibilidade. E não foi diferente com você, né? Antes da mentoria, você vendia a sua hora. E depois da mentoria, como que foi isso, né? E explica um pouquinho para a gente como que foi essa realidade do produto. Sim. Antes da mentoria, eu já tinha uma ideia dessa questão do plano de acompanhamento, mas eu não sabia estruturar adequadamente, nem precificar adequadamente nada. Então, assim, eu já tinha até vendido alguns, mas, assim, era um valor inferior, que eu via que não era atrativo. Então, quando eu cheguei na mentoria, aí foi o ouro ali para mim também, um dos ouros, né? Foi ensinar essa estruturação de como que eu faço e de eu pensar em tudo, em todos os aspectos, entendeu? Como eu vou montar um plano de acompanhamento, primeiro saber ali qual que vai ser a dor que é mais frequente, que eu preciso tratar, que eu sei que aquele paciente precisa disso, né? Então, esse é o primeiro ponto. E como que eu vou estruturar aquilo para que atenda às necessidades do meu paciente e que também tenha um retorno financeiro adequado. E aí foi quando eu criei o Vida Mais Leve, da forma que ele é hoje, né? Que eu uso muito ele para os pacientes com excesso de peso, obesidade. Hoje, meu público, em sua maioria, são mulheres por volta de 40, 50 anos, com excesso de peso, já com sintomas ali
da transição menopausal, do climatério, onde a gente sabe que acontece, né, um ganho de peso. E muitas vezes já vinham com excesso de peso, obesidade, com outras complicações juntas. Então, assim, eu consegui organizar, entender quem era esse meu público-alvo e organizar um plano de acompanhamento que funcionasse. Porque consulta avulsa, a gente via que gera uma vacância, o paciente não vem, ou ele sempre arruma uma desculpa, porque ele não... Exatamente. Né? Então, assim, você tem que ver se aquele paciente estava pronto para mudança e ali ele já assumiu um compromisso. Então, acho que essa foi a virada. Eu entendi e eu acho que isso é uma tendência de toda a medicina. Né? Nós somos a medicina, igual eu falo, das doenças crônicas. Nós não somos mais medicina de doença aguda, que o paciente tem uma infecção, eu resolvo ali e acabou. Doenças crônicas não transmissíveis. Não transmissíveis. Né? Então, e muito atreladas a mudanças de estilo de vida. Então, a gente, como médico, tem que aprender a liderar um paciente para que ele realize a mudança que ele precisa, a mudança de estilo de vida que ele precisa, e isso a gente não consegue fazer em um encontro, em 2 encontros. Isso é um processo a longo prazo. Tanto que hoje os pacientes que a gente começa no plano de acompanhamento, eles tendem a renovar aquele plano de acompanhamento, porque eles entendem o tanto que aquilo fez diferença, estar sendo acompanhado, não só estar sendo visto ali uma vez naquele momento, eles vão ter um acompanhamento durante todo aquele período no qual a gente vai semanalmente entrar em contato, todo mês eles estão presencialmente na consulta, a gente faz os checklists para saber como foi a semana dele, eu mando o áudio, a gente tem um grupinho de WhatsApp, eu, o Nutri e o próprio paciente. Então, assim, acho que isso é você acompanhar a saúde, acompanhar a vida ali do seu paciente, né? É muito diferente de você prestar um atendimento pontual que daqui uma semana pode mudar a realidade do seu paciente, daqui um mês, então, às vezes, ele já até mudou de lugar e você fica ali sem saber o que acontece. Muitas vezes o paciente tende o quê? A abandono, né, de tratamento. Existe a estatística que mostra que 80% do que a gente prescreve numa receita o paciente não segue. Então, imagina isso em mudança de hábitos, né? Se não for algo que ele esteja em constante contato com você, a chance dele não realizar é muito maior. E a oportunidade da gente reforçar sempre o propósito, porque as razões, a importância daquilo, né? Então, faz muita diferença. E do ponto de vista de negócio, você para de vender só a sua hora, né? Porque, gente, vamos parar de ter preconceito com venda, né? Então, todo mundo sabe aqui que médico tem que saber vender. E quando você vende só a sua hora, você tem um teto, que é o teto de quanto estou disposto a trabalhar por semana. E, às vezes, para você bater esse teto, que primeiro é de tempo, depois é de faturamento, você vai demorar mais e vai exigir muito mais energia sua e, às vezes, uma disponibilidade que você não quer entregar, né? Trabalhar todos os períodos da semana? Pelo menos esse nunca foi um objetivo meu na assistência. Eu sempre queria ter algum período livre, né? Para pensar, para ser estratégico. E aí, quando você cria um produto, você passa, de fato, a sair desse contexto em que você vende só a sua hora, porque a sua atenção, o seu cuidado, o seu conhecimento, ele está sendo valorizado até mesmo nos momentos em que você não está com o paciente ali, porque a gente precifica isso. Mas é muito caro. Pode ser, mas realmente não é para todo mundo também, não é para qualquer paciente, né? Muitas vezes são para pacientes complexos, inclusive, né? E são pacientes... tem pacientes que vão muito bem no tratamento, às vezes só com cuidados avulsos, mas o plano de acompanhamento faz muito isso e serve para qualquer área, né? E aí, Nath, assim, me conta... Podemos falar de números? Sim, podemos. Vou lembrar. Cadê a planilha? Pois é, essa tá esse mês, já precisa refazer. Quantos planos de acompanhamento você vendeu nesse período? Do Vida Mais Leve. Do Vida Mais Leve nesse último ano, eu vendi em torno de uns 20 planos de acompanhamento. 20 planos de acompanhamento. Sim. Em média, qual que é o ticket desses planos? Quando ele começou, o ticket é em torno de 7 mil. Esse plano de acompanhamento.
É o ticket atual. É o atual. Perfeito. Então, olha só, gente, né? A pessoa vai lá, em vez de pagar uma consulta de 600, 700 reais, paga um plano de acompanhamento de 7 mil. Tá, ela vai voltar ali por 6 meses, mas se ela voltasse em uma consulta a cada mês, seria 700 reais a cada mês. Mas não, tá sendo R$1.000 a cada mês. Aliás, pouco mais de R$1.000 a cada mês. E eu não tô falando de dinheiro só, tá? Eu tô falando de como isso te dá uma segurança maior, uma previsibilidade maior, e o paciente faz um compromisso maior com o tratamento também. Porque quando pega no bolso do serzinho capitalista aqui, que todos nós somos, a pessoa se compromete mais. Sim. Se ela não se compromete mesmo nessa situação, gente, não, é uma pessoa que já tem uma personalidade mais difícil mesmo, provavelmente. Mas assim, o que eu percebo na minha prática é o que eu passo para vocês também, né? O comprometimento do paciente, quando ele faz esse plano mais longo, ele é muito maior. E aí os resultados tendem a ser muito maiores e tendem a ser sustentáveis, que é o que a gente quer. E isso serve para doença crônica, mas isso serve para as condições agudas também. Sim. Então, veja só, você que é mãe, vou até te fazer uma pergunta aqui. Seus meninos já devem ter tido, sei lá, quadro respiratório agudo que você ficou meio cabelo em pé. Sim. Como teria sido bom se tivesse um pediatra que chegasse para você, ou um pediatra, ou um alergista pediátrico que chegasse para você e oferecesse um plano de acompanhamento de 2 semanas para acompanhar sua criança e poder, sei lá, que às vezes até ir na sua casa fazer um exame físico nessa criança, te dar a segurança de que ela tá ali o tempo inteiro, medicar no momento, ver um vídeo, ver uma foto do seu filho. Em vez de você ficar à mercê e às vezes ter que levar num pronto-socorro e qualquer outro profissional ver. Extremamente valoroso. E isso é uma Quanto você pagaria por isso? Exatamente. Né? Não tem dinheiro que paga, né? E essa é uma ideia, por exemplo, que você pode colocar dentro de um plano de acompanhamento, porque doenças crônicas agudizam. Então, muitas vezes você monta um plano de acompanhamento, você pode colocar ali a possibilidade de 3, se o seu paciente internar ou se acontecer alguma intercorrência, você ter essa disponibilidade de acompanhar. Então, o plano de acompanhamento, ele é flexível, ele te dá inúmeras possibilidades, né, para o médico, em termos disso, assim, tanto de agregar colegas parceiros ou serviços parceiros, quanto, por exemplo, de agregar valor nesse sentido. Olha, se acontecer alguma internação dentro desse plano de acompanhamento, eu posso, por exemplo, assistir a sua internação, se ela correr ali 2, 3 vezes no ano, né? É o que a gente fala, assim, é sempre proporcionar o melhor para aquela pessoa, né? Porque às vezes quando a gente faz a consultinha avulsa, você tá realmente fazendo o melhor por ele, né? Exatamente. Na condição em que ele está. Provavelmente não. Muito provável que não. A gente sente isso. Não. O paciente sai da consulta, nossa, precisava de mais tempo, ou não, isso aqui eu sei que ele não vai conseguir absorver, a gente sabe, o paciente absorve menos de 30% do que você fala ali na consulta. Sim. Né? Então, assim, faz sentido em vários aspectos, né? Não é só no financeiro. Mas como as pessoas gostam do financeiro para saber do impacto, você tem uma ideia de quanto ficou, assim, não precisa falar necessariamente a quantidade, o seu faturamento em si, mas multiplicou esse faturamento nesse 1 ano? Multiplicou. Basicamente dobrou ali 100%. mensalmente. Sim. Principalmente com as vendas dos planos de acompanhamento. E, assim, gerar resultados também, sabe? Isso é até legal, porque tem alguns pacientes meus de mais tempo, que um dia até um senhor, ele chegou e falou, meu paciente já tem uns 2, 3 anos, ele falou, olha, doutora, eu vi que seu consultório agora a agenda tá mais cheia, tô gostando de ver, sua secretária tá treinada, ela pede o pagamento antecipado, e ele é um senhor que empreendeu na vida, entendeu? Então, ele falou assim, é assim mesmo, doutora, é assim que vai pra frente. Então, essa percepção também vem até da parte dos próprios pacientes. E essa obtenção de resultado também. Eu tenho pacientes do plano de acompanhamento, Guilherme, a gente estava conversando antes dessa questão da picaretagem, que eles vieram de médicos, infelizmente, na qual eles investiram um valor alto, com nada praticamente ali que eles tinham obtido de resultado,
E quando esse outro colega viu que eles não tinham resultado, abandonavam, né, o paciente. E aí hoje, depois que eles vieram, eles sentiram assim, como é diferente quando o acompanhamento é sério, quando ele é baseado com um médico ético, que não está interessado só na parte financeira, que ele quer ver o resultado, que ele quer ver a mudança do paciente, que ele guie um tratamento de forma correta, da melhor forma que aquele paciente, que aquela pessoa que está ali na sua frente, cada um tem sua realidade, da forma que ele pode ser conduzido. E eu acho que o plano de acompanhamento, ele propicia isso, porque a gente fica mais íntimo do paciente. Sim. Então, quando ele tem algum problema, alguma coisa, a gente sabe até as recaídas que vão acontecer e a gente consegue guiar melhor ele dentro daquilo ali do que ele vir numa consulta pontualmente, onde depois de 2, 3 meses já mudou completamente a vida dele. Perfeito. E qual foi o impacto para além do financeiro, né? A gente falou de financeiro, falou impacto na saúde dos nossos pacientes também. Qual foi o impacto na sua saúde física, mental, da sua família? Como que a mentoria impactou nessas outras esferas da sua vida? Então, assim, acho que, igual eu falei, né? É uma questão essa questão da mentalidade, dessa mudança, dessa visão de liderança, protagonismo, muda até a forma como você conduz, por exemplo, os funcionários da sua casa, no meu caso, tipo, até meus próprios filhos também, de poder ter tempo, né, para ficar com eles, que eu acho que isso daí é o principal. O que a mentoria ensina pra gente, se não está na agenda, não é importante, muitas vezes não será executado. Então, isso mudou minha organização também na minha vida pessoal. Então, hoje, ali, meu celular, eu até mostro isso para os meus pacientes também. Ó, os meus compromissos, que eu sei que são estão aqui agendados, porque se não estão aqui, provavelmente eu vou esquecer, ou não é importante, eu vou deixar de executar. Então, na minha vida, mudou muito nessa parte. Eu acho que eu fiquei uma pessoa mais organizada em todos os sentidos. E também acho que eu comecei a planejar mais, porque, igual você falou, eu sou executora, mas a minha parte de planejamento é onde eu sempre deixei a desejar. E mudou isso. E na satisfação, entendeu? De você ter momentos ali mais tranquilos. Antes eu ficava muito apreensiva para ver como que a secretária está respondendo no WhatsApp. Aí ficava um tempão lá olhando o WhatsApp Business, entendeu? Em vez de estar com a cabeça tranquila para fazer outra coisa. Hoje, como já tem esses processos estabelecidos, eu já consigo sair para uma viagem tranquila, que eu sei que as coisas vão estar funcionando, entendeu? Perfeito. Eu acho que é isso, assim. Esse é o principal. Eu consegui, quando eu estou fora do consultório, me desligar um pouco daquela coisa, do que eu tive que delegar, do que eu precisei delegar como função para outras pessoas. E saber que aquela coisa vai funcionar bem, sem você ali, né? Exatamente. Porque isso é o resultado de uma boa liderança, né? Uhum. Quando você sabe que quando você sai do negócio, a coisa acontece, mesmo que você vá precisar uma hora ou outra dar uma supervisionada em alguns pontos, porque também a gente não pode ficar completamente alheio ao que acontece na nossa empresa, mas quando você volta, não tá aquele caos. Exatamente, né? exatamente. Que talvez, assim, voltar de férias fosse ansiogênico, porque aí você ia voltar e falar, meu Deus, vou ter que organizar toda a bagunça que aconteceu nesse período, e agora já não é mais assim, né? Exatamente. Então, isso realmente é muito legal. O que hoje, Nath, você diria que você não aceita mais na sua carreira? Que a gente foi acostumado, às vezes, a aceitar qualquer coisa, né? A engolir muita coisa. Sim. Igual eu falei, eu não aceito mais, assim, o questionamento em termos, assim, do valor do meu atendimento ali, aquelas... Pedir desconto, aquelas tentativas, entendeu? De querer reduzir o valor do meu atendimento. Eu acho que esse foi o primeiro ponto. Outro ponto, me submeter a condições de atendimento que eu não considero também adequadas para oferecer ali para o meu paciente, né? Como às vezes acontece muito, igual eu falei, em lugares onde a gente não tem autonomia do nosso atendimento. Em planos de saúde, em algumas outras clínicas, né, onde você não tem a sua flexibilidade, onde você não pode ser totalmente responsável
pelo que você está fazendo. E outra coisa também que eu acho que é fundamental, que eu acho que eu não conseguiria, que eu não aceito, mas assim, não ter esses processos estabelecidos, né? Que uma vez que a gente monta os processos, eu acho que a gente tem que aprender a segui-los. Então, ou um momento ou outro reestruturá-los, mas eu acho que não cabe mais esse amadorismo ali de estar ali sem ter processos, sem ter metas, sem ter esses objetivos dentro da clínica ali, do consultório. E qual que foi a decisão mais importante que você tomou nesse último ano? Entrar na mentoria. E dentro da mentoria, qual que foi a decisão mais importante? É a decisão de todo dia. Eu falei, todo dia saber que eu estou ali no consultório e que o resultado que eu vou ter ali depende de mim. Depende do que eu faço diariamente para atingir esse resultado. Porque tem muitos dias que a gente não está 100% e muitas vezes isso vai acontecer, mas se a gente quer ser profissional, a gente tem que fazer o básico ali todo dia, manter essa constância, essa disciplina e estar em constante evolução, aprendizado e aplicando o que a gente aprende. Para quem está aí assistindo a gente, ouvindo a gente, Sim. E às vezes está na dúvida em relação à própria carreira médica, está descrente em relação ao que está fazendo, não está vendo mais solução, achando que a medicina está perdida. Não, ela mudou. Aí você tem que acompanhar a mudança, né? O que você diria para essas pessoas? Eu diria que se você escolheu a medicina assim, como vocação ali da sua alma mesmo, não fique tão ligado, né, a essas visões pessimistas, porque isso sempre existiu. Em todas as áreas, né? Eu falo que tudo que muitas vezes tem um apogeu, tem um declínio, depois tem um apogeu de novo. E sempre vai ter lugar para os bons, para as pessoas que fazem isso com um propósito, como vocação. E o que eu diria principalmente não se amarre tanto a crenças, né, de pessoas que muitas vezes não têm pouca vivência, pouco conhecimento ou pouca expertise. Tenta sair um pouquinho dessa bolha que às vezes é ali dentro da medicina para conversar com pessoas de conhecimento diferentes, pessoas que acrescentam. E tenha um mentor. Eu acho que isso é o principal. Assim, perde o preconceito com a palavra mentoria. É sempre bom. Existiram muitos mentores na história da humanidade, mas mentor não precisa ser muitas vezes aquela pessoa que você acha que é a maior referência, um ícone. Não, um mentor seu pode ser uma pessoa igual o Guilherme, meu. Ele falou assim, ele era residente, mas cada um tem uma habilidade maior, tem uma vocação, igual falou que o Guilherme, ele tem essa vocação de ensinar, de passar conhecimento, e acredite nisso, entendeu? Se junte com os bons. Isso que eu quero deixar de mensagem para quem está nessa descrença da medicina. Não se iguale com os que não são bons. Vá atrás dos bons. Procure melhorar, porque os bons sempre vão ter lugar em qualquer profissão que seja. Mais importante do que para onde a gente vai é com quem a gente vai. Né? Então, exatamente. O ambiente faz a diferença. Exato. A mentoria realmente faz essa transformação, né? Eu digo aqui como mentor e como mentorado, né? Sim. Nath, foi muito maravilhoso. Muito obrigado pelo seu tempo, deixar seus bichinhos lá, mimando com seu marido. Uhum. Assim, é muito, muito, muito gratificante mesmo ter você aqui e ter você no projeto. E eu espero que você tenha gostado. Eu adorei, Gui. Eu que tenho que te agradecer. Estou, infelizmente, finalizando a parte ali teórica para dar mentoria, mas continuar com a prática, assim. Você é transformador, Guilherme, você tem que saber disso. Você tem que saber que o que você entrega muito um ouro, é capaz de fazer mudanças para quem quer fazer, né? A gente sabe que não é
todo mundo às vezes que quer, mas assim, você é uma pessoa que agrega, é um líder nato, na palavra líder mesmo, e uma pessoa, e assim, empático, acolhedor. Então, assim, eu acho que você está na posição que você nasceu para estar, além de médico, porque a gente precisa ter uma vocação, a gente pode ter várias aí dentro. O que você está fazendo é de extremo valor, Guilherme. Pode acreditar, confia. Assim, acho que muito acima de você ter resultado com as suas vendas, é igual tá lá na sua alma, isso aí, entendeu? De querer passar esse conhecimento, de transmitir valor, confiança. Eu acho que, assim, a classe médica tá precisando de mais pessoas assim, porque tá todo mundo afundado num pensamento muito pessimista. Sim. Em relação a gente precisa resgatar isso, entendeu? Resgatar o valor do médico, ele entender o valor que ele tem, o bem que ele consegue trazer para as pessoas, sabe? Desfazendo um pouco dessas crenças aí que estão aí de mercado, de economia, de tudo isso aí que vem para apavorar, mas é que a medicina, o trabalho do médico vai muito além, pode ir muito além disso, mas primeiro o médico precisa se valorizar para depois ele conseguir fazer essas mudanças com o processo, igual vocês ensinam, você ensina aí pra gente diariamente. Muito bom, Nath. Muito obrigado, viu? Prazer, tá?